Meus irmãos e minhas irmãs, vos saúdo com a paz do Senhor. Sou o professor Gisel Costa e este é o seu canal EBD em Ação. Um canal feito especialmente para você, professor, professora, alunos e alunas, com o objetivo de ajudar o professor e a professora no seu plano de aula, no seu plano de ensino. Que este canal sirva de subsídios para que você agregue naquilo que você constrói a cada semana, que é a sua aula, que ele seja agregado aos seus ensinos a cada domingo. O objetivo é trazer subsídios doutrinários, subsídios teológicos, subsídios sociais, subsídios geográficos, todos os subsídios que pudermos disponibilizar aqui no canal para ajudar o professor e a professora, faremos todas as semanas postando vídeos novos para ajudar a todos que se interessam pela escola bíblica dominical. Quero agradecer os inscritos no canal, te agradeço pela tua inscrição, pelo teu like, pelo teu comentário. Sempre que posso eu estou respondendo os comentários dos inscritos aqui. E você que está acessando pela primeira vez o canal EBD em Ação e ainda não é um inscrito, eu convido-te, venha, inscreva-se no nosso canal. Tornando-se um inscrito, você vai assistir aos vídeos. Se gostar dos vídeos, dê um likezinho, bastante like aí para ajudar o canal a se projetar nessas redes sociais. Você também pode ativar o sininho. Quando você ativa o sininho, quando eu posto vídeo novo, você recebe uma notificação. Toda vez que eu posto um vídeo, eu posto um por semana da lição do jovem e outro da lição dos adultos, você recebe uma notificação no seu aparelho dizendo: tem vídeo novo no canal, corra lá e assista. Aí você vai assistir em primeira mão. Nós também disponibilizamos no canal as playlists. As playlists são pastas com o trimestre inteiro de cada lição. Então, desde o ano passado que nós estamos postando vídeos sobre as lições, você pode assistir a vídeos anteriores de trimestres passados. Assista, dê um like, comente, compartilhe, divulga nas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Faça bom proveito deste trabalho que é exatamente para ajudar ao povo de Deus que gosta dos ensinos bíblicos. Hoje estaremos estudando a lição de número 10, datada do dia 8 de setembro de 2019, com o título A Mordomia das Finanças. Textual está em 1 Timóteo 6,10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Verdade prática: o cristão deve ser grato a Deus por suas finanças e lidar com o dinheiro com sabedoria, com prudência, com medimento e amor. A lição de hoje fala sobre a mordomia das finanças, a importância do dinheiro, a parte positiva do dinheiro e a parte negativa do dinheiro, ou melhor dizendo, como lidamos com o dinheiro e como deixamos de lidar com o dinheiro. Nós temos então pontos positivos para a nossa lida com o dinheiro e pontos negativos para a nossa lida com o dinheiro. Porque na verdade a lição, o textuário, ele não está dizendo que ter dinheiro é o mal. Não é o dinheiro que é a espécie de mal. O dinheiro em si é uma espécie, uma moeda, seja ele papel, seja qualquer outra situação que expressam valores numa sociedade. Então ele por si só não causa mal nenhum. Agora, como nós lidamos, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos quanto a esses valores que é a questão. Por isso que o texto diz, o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males, não o dinheiro em si. O dinheiro, ele supre muitas necessidades, tira as pessoas das misérias, pode solucionar problemas de saúde, pode dar uma boa moradia, uma boa alimentação, uma boa educação, uma boa condução e, enfim, uma série de coisas positivas que o dinheiro ele pode trazer. Agora, quando nossa alma se apega a este dinheiro, expressando o amor, a avareza, e causa uma série de consequências para a alma, que a Bíblia condena. Então não é a espécie em si, mas como lidamos os nossos sentimentos negativos, principalmente em relação ao dinheiro, é que causa toda a espécie de males. Agora, a lição vai nos orientar
como nós, como mordomos, vamos lidar com o dinheiro de uma forma positiva, de uma forma que a Bíblia aprova, de uma forma que, se nós adquirirmos bastante dinheiro ou riqueza, seja para a glória de Deus, seja para o nosso benefício, seja para o engrandecimento do reino de Deus, e não para o malefício, não para a prejudicação familiar, da saúde espiritual. Então a lição ela vai dando nortes em relação à nossa lida, ao nosso pensamento com as finanças. Primeiro ponto, tudo o que temos vem de Deus. O salmista diz, do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e etc. Então, nós observamos que o Senhor ele é o soberano, é o todo-poderoso, ele é o dono de tudo. Logicamente, o dinheiro também está sobre a autoridade soberana de Deus. Então nós, quando adquirimos as coisas, se adquirimos ouro ou prata ou pedras preciosas, é porque elas foram criadas pelo nosso Deus. Se adquirirmos qualquer coisa nesta vida, tem uma casa, mas a casa foi feita de material. O material vem de cimento, o cimento vem da pedra. Quem criou a pedra? Deus quem criou a pedra. E assim nós adquirimos carro, adquirimos aviões, mas os carros, os aviões são de alumínio, são de ferro. Quem fez o ferro, quem fez o alumínio? Deus. Logicamente, Deus é o dono de tudo. Portanto, que ele é o soberano. Ele é o soberano de todas as coisas. Então, a primeira coisa que nós devemos ter em mente é que Deus é quem é dono de tudo e nós não somos dono de nada. A lição, a proposta dela é dizer exatamente isso. Quem é mordomo, ele cuida das coisas de alguém. Quem é caseiro, ele cuida da casa de alguém. Quem é chacareiro, e assim por diante, ele é o capataz de uma fazenda, ele administra algo para alguém e esse algo não é dele, senão ele era o dono, era o proprietário. Então, na mordomia cristã, é dessa forma, o dinheiro não é nosso, os valores da vida não é nosso, a aquisição de tudo que temos, casa, até os filhos, a Bíblia fala, os filhos são heranças do Senhor, então são dele, é para ele, todas as coisas é para ele. Então quando o cristão ele aprende esta primeira lição, que tudo é de Deus, o seu carro é proveniente da criação de Deus, a sua casa é proveniente da criação de Deus, sua empresa é proveniente da criação de Deus. Quando nós entendemos isso, nós vamos administrar aquilo que Deus nos deu. E nós vamos pensar que Deus é o soberano, Ele é o dono e nós administramos. Até porque quando morremos, não levamos nada desta vida. Todos que morrem, eles não levam o que adquiriu. Você, quando morrer, se tiver empresa, sua empresa, você não leva nada. Se tiver milhões em contas bancárias, não vai conseguir sacar nada para levar. Então você parte dessa vida para melhor, até o corpo você deixa, porque esta é a ideia da morte. É a separação da parte material da parte matéria, que é o corpo. Então a gente não leva nem o corpo, quanto mais as coisas materiais dessa vida. Então o primeiro pensamento é este. Precisamos pensar na vida, na brevidade da vida e na sustentação da vida. O ar que respiramos vem de Deus, tudo é proveniente dele. Então, por que as finanças não ser administradas de acordo com a orientação de Deus, se é ele que é o dono? E a Bíblia, ela instrui, nós vamos ver nesta lição que Deus dá instruções através de sua palavra para viver uma vida de administração de acordo com a vontade e a ordem divina. A Bíblia é a regra de fé e de prática do cristão, principalmente neste assunto em tocante às finanças. O trato com o dinheiro é o ponto 2 do primeiro tópico. Ele fala, nesse tópico, o comentarista ele alega que às vezes as pessoas que têm posse nem sempre são ricas. Porque no contexto bíblico, ser rico é ser rico tanto material quanto espiritual. Porque a Bíblia coloca o pobre, miserável, sem recurso nenhum aqui, mas ele pode ser rico da graça de Deus, ser rico das misericórdias, ser rico do amor de Deus, enfim, ser rico espiritualmente. E há pessoas que são ricas espiritualmente e pobres materialmente e vice-versa. E nesse contexto que a igreja de Laodiceia está escrito, né, que em Apocalipse, nosso Senhor deixa claro que o crente pode pensar estar rico aos próprios olhos, mas invariavelmente desgraçado, miserável, pobre, cego e nu diante dos olhos de Deus. Então a igreja de Laodiceia estava assim, tinha posse, tinha tudo, mas perderam a graça, perderam o amor, perderam a comunhão com o seu Criador e nesse sentido estavam miseráveis. Por quê? Porque quando morre não leva nada. E o que nós levamos desta vida é as questões espirituais, questão de alma e de espírito. Se a alma, o amor está na alma,
A misericórdia está na alma. Quando nós morremos, isto é o nosso legado da vida futura. Portanto, nós precisamos atentar para isso, que existem muitas pessoas que se enriqueceram, mas são miseráveis diante de Deus. São milionários, mas com o outro lado miserável diante de Deus. E vamos aprender também nessa lição até por que Deus permite a abundância. Vamos aprender por que Deus permite a riqueza, por que Deus permite todas essas questões. Tudo para compartilhamento com o próximo. Nós vamos ver que Deus ele honra, ele dá prioridade às pessoas que têm essa misericórdia com o necessitado, com o pobre, e ele consegue ter esse mesmo amor que Deus teve para conosco, ter com esses necessitados. Então a graça de Deus está presente, o amor de Deus está presente, a bonança, e Deus se agrada dessas atitudes. Terceiro ponto do primeiro tópico, cuidado com a falsa prosperidade. Por que é falso? Porque existe a verdadeira. A falsa é o que estão pregando aí. Muitas religiões neopentecostais, os modismos invadiram a mente de muitas pessoas, inclusive os ensinadores, pregadores, membros, dizendo que a verdadeira prosperidade é aquele que não adoece. Se adoecer é porque está em pecado. A verdadeira prosperidade é aquele que não está pobre nem necessitado, porque se estiver pobre, estiver necessitando de alguma coisa, o amor de Deus, a graça de Deus não está na vida desse indivíduo. Ele precisa ter tudo. Quem é próspero não adoece, quem é próspero não passa por necessidade, quem é próspero não é pobre, quem é próspero não é miserável, quem é próspero não passa aflições, quem é próspero não passa tribulações, tudo é mil maravilha, você decreta, você dá ordem. Esta é a falsa prosperidade, porque a Bíblia demonstra totalmente diferente. O próprio Salvador, o profeta menor, diz que ele virá sobre ti pobre. Então o próprio Salvador veio pobre, então a pobreza não é sinônimo de desfavor, de desgraça, de falta de prosperidade e falta de Deus na vida, não. Nós vemos a situação de Jó, que era rico e era próspero, e de repente perdeu tudo e além de estar pobre, estava doente. E no que ele pecou? Não era pecado, ele não pecou em nada. A Bíblia diz que nem nas palavras Jó chegou a pecar. Então, qual que é a finalidade? Então, essa é a situação. Prosperidade, ela não se limita ao âmbito da matéria na Bíblia. Prosperidade, ela parte da parte espiritual até o âmbito material. A prosperidade é aquele que é rico da graça, rico do conhecimento de Deus, que busca o amor de Deus, que é cheio de misericórdia, cheio da benignidade. É uma prosperidade. O apóstolo Paulo escreve aos cristãos em Éfeso, dizendo assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Ele está falando da prosperidade espiritual, a maior bênção da vida do cristão. E a partir disso, dessa bênção material, Deus pode sim alargar a nossa vida financeira, desde que nós saibamos aproveitar esse alargamento da vida financeira para que tudo seja para a glória de Deus, para a contribuição do reino e para a contribuição do nosso próximo. Então, assim, é uma prosperidade verdadeira. Segundo tópico, como o cristão deve ganhar dinheiro? Aí o primeiro ponto do segundo tópico, trabalhando honestamente. Meu irmão, é a primeira coisa. O Antigo Testamento, a prosperidade, ela está atrelada, está ligada ao trabalho. Todos aqueles que trabalham, é óbvio que irão alcançar o seu benefício. Aqueles que valorizam o trabalho, que acordam cedo, que têm prazer no trabalho, trabalham e vivem não para trabalhar, trabalham não somente para viver, mas trabalham com amor, com alegria, com glorificação, em ajudar a si mesmo, aos seus familiares, aos seus próximos e principalmente aos domésticos da fé. Eles alcançam a prosperidade divina, a prosperidade financeira. Em todo o Antigo Testamento, as pessoas que trabalhavam com esse pensamento, eles tinham o benefício de Deus, eram favorecidos materialmente, trabalhavam honestamente. É o primeiro ponto. Esqueça o que dizem hoje, que as pessoas estão convidando você para a campanha, para ter dinheiro na conta, para que os milhões entrem na sua conta. As pessoas estão convidando você para fazer campanha para tirar o seu nome do SPC. Dívidas que nós fizemos ou que você fez e hoje não tem condição de pagar e para que suma do sistema.
Isso aí é lesar o sistema, porque se alguém comprou e levou o produto e ficou devendo, se sumir do sistema, quem vai ficar com prejuízo? O prejuízo é de quem vendeu. E a Bíblia não ensina desta forma. Ela ensina a honestidade e ensina a fidelidade. Nós ser fiel no trato. Ela diz isso, fiel nos negócios. Então, quando nós estamos em dívida, o certo é orar a Deus e buscar também, buscar a orientação de Deus e buscar materialmente, fisicamente, trabalhos para que a gente consiga saldar essas dívidas. Este é o certo. Se eu estou devendo, que Deus me dê força, coragem e abra as portas para trabalhar e condições para que possa pagar as dívidas. Esta é a verdadeira prosperidade. Agora, é como se jogar na Mega Sena, a pessoa de um dia para a noite, ele amanhece pobre e no outro dia está rico porque ganhou na Mega Sena 100 e poucos milhões, 60 e poucos milhões, se tornou o primeiro milionário. Então não é assim na vida espiritual, que você vai para uma campanha e amanhã vão te colocar dinheiro na conta e você vai estar milionário. O que sempre a Bíblia valoriza é o trabalho. O próprio Cristo, ele disse, meu Pai trabalha até agora. E ele dá, a Bíblia inteira, é só a gente ler. Vai na escola dominical que você vai ver as referências dos trabalhos no Antigo Testamento. A nação de Israel, elas tinham que batalhar pela terra, lutar por ela. E chegar ali tinha que plantar. Era uma terra que emana leite e mel, sim. Mas eles tinham que plantar, trabalhar, plantar o trigo, a cevada, criar gado, fazer da terra o seu sustento. E Deus estaria com eles, dando o que eles não poderiam dar para si, que era a chuva, o sol e a terra fértil. Então é dessa forma. A situação do cristão é isso. A gente vai... Queremos bons empregos? Vamos estudar. Queremos bons empregos? Vamos fazer por onde? Trabalhar, se capacitar. Essa é a situação do cristão. O cristão inteligente, ele não fica esperando cair do céu. Ele se qualifica, ele se prepara para as oportunidades, ele vai em busca do mercado, ele vai em busca de qualificação e por aí começa a prosperidade da vida do cristão. O segundo ponto do segundo tópico é fugindo das práticas ilícitas. Que práticas ilícitas? Jogatina, jogo de avareza, jogo de rifa, jogo de lesão, lesar os outros. Tem muitas práticas ilícitas que as pessoas compram barato e dá prejuízo para alguém e vendem caríssimo para se beneficiar. Lógico que há pessoas que vivem dos negócios, mas desde que esses negócios, desde que o ganho, desde que os juros sejam algo justo, não injusto. A Bíblia fala sobre isso. A gente não deve se sobressair em detrimento das pessoas menos favorecidas. Então, as práticas ilícitas estão por aí, pessoas querendo ser ricas. Paulo dá ordem para Timóteo, mas os que querem ser ricos, Paulo escreve para Timóteo, dizendo, Timóteo, nada trouxemos deste mundo, e manifesto é que nada vamos levar dele. Tendo com o que nos cobrir e nos sustentar, estejamos com isso contentes. Então a vida do cristão é contente com aquilo que Deus lhe deu. E se ele não está contente, que trabalhe, que se qualifique, que se prepare para melhorar essa situação financeira. E não viver uma vida de desejos infortúnios, viver uma vida de desejos quase que impossíveis, viver uma vida desejando algo, pensando... Lógico que os sonhos é necessário sonhar. Projetar, sim, faça seus projetos. Planejar, trace seus planejamentos, mas saia disso. Saia disso e vá para a prática, vá para a luta, vá para a guerra, para buscar aquilo que de fato você almeja, planejou, se preparou. Agora, pessoas que vivem nas suas casas insatisfeitas com a situação financeira, insatisfeitas com a casa, insatisfeitas com o carro, insatisfeitas com o salário, chorando, choramingando, reclamando, isso não é uma vida de um cristão autêntico, porque Paulo adverte que estejamos com isso contentes. Se contentar com o que temos, se não estamos contentes, vamos buscar então recursos através do nosso próprio suor, que Deus honra aquele que trabalha. Terceiro ponto desse segundo tópico é fugir da avareza. Então a lição fala, fugindo da avareza. Mas que avareza? O amor ao dinheiro, o apego ao dinheiro, esse excesso
de amor, de segurar demais. Tem pessoas que têm dinheiro, mas para tirar R$ 1, até para remédio, é uma dificuldade. É aquilo que as pessoas costumam dizer nos ditados populares, que eles atravessam um rio com o sonhozal na mão. Quer dizer, o sonhozal não molha, está querendo dizer mão fechada, estão querendo dizer pão duro. Então isso não é o correto. Pessoas que têm condições de comprar carne para os seus familiares e guardam dinheiro para comprar ovo. Então a avareza, esse amor, esse apego, esse medo de perder o dinheiro. Observe que alguns dizem que Jó tinha medo de perder a vida fácil, medo de perder o dinheiro, as finanças. O que Jó temia era perder a presença de Deus. É isso que ele temia. Não era perder o dinheiro, perder as riquezas. Isso é história fiada. Então o cristão deve temer perder não seu dinheiro, ter medo de acabar o seu dinheiro, mas medo de perder o amor de Deus, medo de perder a presença, o favor de Deus. Isso sim. Agora, o contrário disso é a avareza. Pessoas que não conseguem dizimar, não conseguem ofertar, não conseguem contribuir, não conseguem ajudar ninguém. Até a si mesmo ele não se beneficia do que ele ganha. Passa longos anos da sua vida ajuntando dinheiro, depois fica doente e não consegue desfrutar daquilo que ganhou. Isto é avareza. Terceiro tópico, como o cristão deve utilizar o dinheiro. Primeiro ponto, na igreja. Utilizar na igreja, contribuindo com os dízimos e com as ofertas. É mandamento. Cristo ele não aboliu o dízimo. Os dízimos são antes da lei, passa pelo período da lei, chega até o período da graça, onde Cristo fala que eles não deveriam dizimar só o comento e a coinha, mas ter uma atitude mais coerente com a fidelidade. Não era só os dízimos que eram necessários para uma fidelidade com Deus. Então, ele não aboliu os dízimos nem as ofertas. Então, o cristão ele deve dizimar. Até porque, meu irmão, a igreja ela não recebe sustento do Estado para pagar as suas despesas de energia, de água, de material de limpeza, manutenção, ar-condicionado, manutenção dos obreiros e tudo que é necessário para uma igreja. Ela não recebe recurso nenhum. Somos nós, através dos dízimos e das ofertas, que mantemos esta obra, que mantemos a igreja como instituição, viu? Então somos nós, então não tem o que discutir aqui. E contribuímos na sociedade com o nosso dinheiro, evitando dívidas. Nós precisamos nos aconselhar com pessoas que trabalham no mercado. Hoje a igreja dispõe de economistas cristãos que podem nos orientar sobre qualquer negócio que vamos fazer, sobre cartão de crédito. Acho que hoje as palestras deveriam também falar disso, né? As igrejas promover palestras para as famílias, como ter para as famílias, para eles terem um controle da sua vida social, sua vida financeira em casa, a questão de compra de carro, compra de casa, de gastos, de investimento, de passeios, para que eles tenham um cronograma e tenham um planejamento para que não venha no futuro lhe faltar isso e ter dor de cabeça com dívidas, com cobranças e ter que vender algo. Então é necessário, principalmente no meio da juventude, precisamos suscitar esse tipo de palestras orientando, trazendo pessoas do mercado de trabalho, cristãos com a consciência cristã, uma economia cristã de acordo com o fundamento da Bíblia para nortear essas pessoas. Enfim, nós precisamos, a igreja precisa falar sobre tudo, porque a Bíblia é um livro que ela foi escrita para o nosso bem viver. E viver bem também inclui as questões das finanças. E a Bíblia ela aborda as questões das finanças. Ela fala sobre isso. Os provérbios de Salomão, eles também instruem as pessoas a viver bem. Então, meus irmãos, nós precisamos disso. Os professores e as professoras de jovem, de adulto, de irmãos e de irmãs, precisam falar sobre finanças para que evite uma tragédia maior. Como investir o nosso dinheiro. E é de acordo com o que ganhamos. Tem pessoas que vivem com o salário mínimo e vivem bem, conseguem se manter, investir. Não, viver bem no sentido que eu falo, não é que o salário mínimo seja suficiente, não é isto. Estou dizendo viver bem quer dizer não vive com dívidas. Eles fazem com que este pouco que eles ganham tenham prioridade na sua vida pessoal, sua vida familiar, e eles se alimentam, se vestem. Por mais que saibamos que seja pouco e que precisa melhorar a economia do país, mas eles são controlados. Outros não. Outras pessoas não conseguem ter uma vida equilibrada, uma vida de dívida, uma vida falta-lhes os sonos pelas cobranças, como pagar, não tenham condições, uma série de coisas. Isso é de falta de instrução. Precisamos instruir a nossa gente.
Precisamos ensinar a nossa igreja, porque a Bíblia ela dá. E as lições da escola dominical, ela vem falando exatamente sobre isto, né? De tal forma que hoje estamos aqui estudando a mordomia das finanças. Outro ponto que a lição aborda é não ficar por fiadores, pagar os impostos e não ser um agiota. Ficar por fiador, você não conhece o futuro das pessoas. Às vezes as intenções são boas. As pessoas têm boas intenções e nós também queremos ajudar. Mas o futuro a Deus pertence. Ninguém sabe o que pode ocorrer e depois uma série de dor de cabeça, implicações pode vir para a vida sua que fiora alguém, o nome de alguém. E as questões dos impostos, alguns dizem eu não pago imposto porque o governo nada aplica, e principalmente em se tratando do Brasil, são os maiores impostos, são os maiores ladrões, são muito roubo, é mensalão, é sacolão, mensalinho, petrolão, uma série de coisas, então não vou pagar. Não, pague. A Bíblia diz, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Quem vai cobrar dos governantes são Deus. Deus é quem vai cobrar de todas essas pessoas que não souberam lidar com a questão do pobre e do necessitado, dos governantes. A Bíblia fala disso, quando o justo governa, alegria, quando o ímpio governa. Né? Então, observe tudo isso que Deus vai trazer à tona. A nossa parte nós precisamos fazer. E a questão da agiotice, emprestar dinheiro acima dos valores de mercado, com juros exorbitantes, isso é pecado, porque isso implica no olho grande, em avareza, que isso implica em ganância, isso implica em extorquir as pessoas. Né? Então, preste atenção, o cristão não deve trabalhar nesse ponto de vista. A lição diz isso, a Bíblia diz isso, e nós precisamos nos atentar para isso. Na consciência de cada um que assim trabalha. Que Deus toque, né? Não é os argumentos que vão te convencer, principalmente os agiotas, né? Mas Deus é quem vai tocar na sua vida e te mostrar o real valor e sentido da sua palavra em relação a isso. Deus sempre se preocupou com o pobre, com o necessitado, com o órfão, com a viúva, desde o Antigo Testamento. Destruiu Sodoma, Gomorra, Adimá e Zeboim. O primeiro pecado é a questão da imoralidade sexual. O segundo, por causa de não olhar para o pobre, para o necessitado. Observe também que Deus disse, através de Daniel, para Nabucodonosor, quando ele sonhou da grande árvore que seria cortada. Essa árvore és tu, ó rei. Portanto, arrependa do teu pecado e do mal que trouxeste para o pobre e para o necessitado. Observe que em Israel Deus disse que as leis de Israel deveriam preservar o canto das roças para o pobre, para a viúva, para o necessitado. Observe que Deus, ele disse, os pobres sempre tendes convosco. Observe que Deus falou para a igreja de Jerusalém, que era para batalhar pela causa do pobre, do justo, do órfão e do necessitado. A instituição do diácono foi para saber quem de fato era viúva, quem de fato era órfão, quem de fato precisava de ajuda. E assim sucessivamente. Então, vamos priorizar a vida de quem precisa e não fazer como os agiotas, se aproveitar da causa do momento para ganhar dinheiro, ganhar muito dinheiro em cima daqueles que precisam de ajuda. Professor, professora, que Deus em Cristo te abençoe, que você tenha uma boa aula.